Variabilidade da frequência cardíaca. O estudo da variabilidade da frequência cardíaca se baseia na análise matemática da oscilação do intervalo de tempo entre consecutivos batimentos cardíacos. Fornece indicadores das atividades do sistema nervoso autônomo e é o padrão ouro para estimar o nível de estresse de um indivíduo. Os parâmetros desta tecnologia foram padronizados pelas sociedades de cardiologia europeia e América, numa força-tarefa que resultou na publicação do Task Force, utilizada como referência mundial e base de literatura da tecnologia de variabilidade da frequência cardíaca. Histórico. Os primeiros estudos da variabilidade da frequência cardíaca foram publicados em 1965, quando a tecnologia foi utilizada para monitorar o sofrimento fetal. Nos anos 70, novos estudos correlacionaram a variabilidade da frequência cardíaca com a neuropatia autonômica em pacientes diabéticos e associaram a redução na variabilidade da frequência cardíaca com o aumento do risco de mortalidade após infarto agudo do miocárdio. A importância clínica dos estudos da variabilidade da frequência cardíaca se consolidou nos anos 80, quando foi confirmado que a redução na variabilidade da frequência cardíaca tinha uma forte e independente correlação com a predição de mortalidade após o infarto agudo do miocárdio. As variações na frequência cardíaca podem ser estudadas por um grande número de métodos. Os métodos lineares são divididos em dois tipos. O primeiro é a análise no domínio do tempo realizada por índices estatísticos e geométricos. O segundo tipo realiza análises espectrais no domínio da frequência. Os métodos mais utilizados são os cálculos estatísticos no domínio do tempo em estudos de longa duração de 24 horas, enquanto que as análises espectrais no domínio da frequência são preferidas quando as investigações são feitas em registros de curta duração de 5 minutos. Interpretação dos indicadores do estudo da variabilidade da frequência cardíaca. SDNN é um estudo estatístico feito no domínio do tempo, que, por definição, é o desvio padrão de todos os intervalos RR. É um indicador da regulação dos sistemas simpático e parasimpático. A redução deste índice é um sinal preditor da neuropatia diabética e de possibilidade de doença cardíaca. Vários estudos têm mostrado o grande benefício do exercício físico controlado e regular, pois podem diminuir a mortalidade e modificar o balanço autonômico. Em animais submetidos a exercícios regulares, o parâmetro SDNN ao redor de 74% significou maior sobrevida em isquemias cardíacas induzidas. RMSSD é um estudo estatístico feito no domínio do tempo que, por definição, é a raiz quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes. É um indicador da atividade do sistema parasimpático. A redução conjunta dos indicadores SDNN e RMSSD indicam a possibilidade de doença cardíaca. Quando esta redução ocorre após o infarto agudo do miocárdio, pode refletir uma diminuição da atividade vagal cardíaca, com consequente predomínio da atividade simpática, aumento da frequência cardíaca, aumento do nível de catecolaminas circulantes e instabilidade elétrica do coração, aumentando o risco de um segundo infarto agudo fatal. O valor predictivo dos indicadores da variabilidade da frequência cardíaca são independentes e, quando utilizados em associação com outros indicadores, tais como avaliação clínica, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, aumento da atividade ectópica ventricular, eletrocardiograma e presença de potenciais tardios, aumenta o valor clínico da predição de várias patologias cardíacas. Os indicadores no domínio do tempo são mais confiáveis como preditores de arritmias e risco de reinfarto fatal pós-infarto agudo do miocárdio. Os indicadores de 5 minutos têm similar sensibilidade, mas menor especificidade quando comparado aos indicadores do estudo de 24 horas, e, portanto, devem ser utilizados somente como avaliação inicial. Em sobreviventes de infarto agudo do miocárdio, quando alterações são detectadas no estudo rápido de 5 minutos, são indicados estudos de 24 horas. Na literatura, há um consenso de que o estudo da variabilidade da frequência cardíaca deve ser feito 2 a 3 dias após o infarto, logo após a saída do hospital e semanalmente por 3 semanas após o infarto agudo do miocárdio. NN50 e PNN50, valores abaixo e normais, indicam estabilidade do ritmo cardíaco. Valores aumentados indicam instabilidade e possibilidade de arritmias.
Índice de estresse é um indicador proporcional ao trabalho cardíaco do ventrículo esquerdo, da demanda de oxigênio e também da contração das coronárias. Portanto, o valor aumentado ou reduzido significa aumento ou redução do trabalho do ventrículo esquerdo. Embora não haja consenso literário, este indicador pode estar relacionado com a contratibilidade das coronárias, fato que ainda necessita de comprovação com evidência científica. Mínimo MN, ainda sem interpretação e correlação clínica. MX-DMN, indicadores da estabilidade do ritmo cardíaco e similar aos indicadores NN50 e PNN50. O aumento deste indicador pode indicar instabilidade e possibilidade de arritmias. Power VLF, componente de muito baixa frequência com interpretação não totalmente esclarecida, podendo estar relacionado ao sistema renino-angiotensina-aldosterona, à termorregulação e ao tônus vasomotor periférico. Para o autor Baraski, pode indicar tensão psicoemocional, embora não haja comprovação baseada em evidências científicas. Indicadores estudados por métodos espectrais no domínio da frequência. LF%. Componente de baixa frequência que é decorrente da ação conjunta dos componentes vagal e simpático sobre o coração, com predominância da atividade do sistema simpático. Normalmente, está aumentado nos casos de hipertensão, estresse mental, estenose e vasoconstrição de carótidas e coronárias. Pode também aumentar moderadamente com exercício em indivíduos saudáveis. Em esportista, o aumento indica sobrecarga ou overtraining. HF% e MS. Indicador da atividade parasimpática. Estará aumentado no caso de cardiopatias e tratamento hipotensor com beta-bloqueadores e inibidores da enzima de conversão. Quando diminuído, pode indicar neuropatia diabética. No caso de esportista, indica o volume de oxigênio máximo.